Não falou, mas pode falar. Glória a Deus, Shalom, bom dia, Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença nesse dia, nesta contagem do Homer, nesta observação, ó Pai, que estamos tendo a respeito da Tua palavra e da porção diária que nos é reservada nesse tempo, Sim, e queremos dar valor a isso, e precisamos disso. Que não nos percamos, ó Pai amado, dessa visitação do Senhor, Pai, nem um dia, sim, para que sejamos completamente nutridos pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu sim. propósito, por aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Nos cobre com o Teu sangue, tenha misericórdia de nós, guarda as nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus, a vida do Mateus, da Letícia, cobre-os com o Teu sangue. Cada um aqui, ó Pai amado, que está representando a sua família, que as suas casas sejam alcançadas Sim, e que a tua misericórdia esteja sobre nós, Pai. sim, Pai. Por favor, perdoa nossos pecados e nos ajuda a irmos adiante em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém e amém. Pode ir, Glória a Deus. moçada. Oi? Pode ir. Então é a parte do juízo, né? Está com você, a do Davi. Amém. Amém? Irmãos, então hoje nós vamos trabalhar em cima de envolvimento traz juízo. Então tem a vida de Davi, que Davi era um homem que ele se envolvia demais com as coisas. E ele teve uma vida de envolvimento, e ele teve uma vida ali que nos chama a atenção, porque quando ele se apresentava aos seus adversários, ele continuava, ele perseverava, ele fazia o que ele tinha que fazer, até que Deus julgasse sua causa, até que Deus estabelecesse verdadeiramente aquilo que era o propósito dele na vida de Davi. E muitas vezes nós nos cansamos do envolvimento porque parece tardia a resposta do Senhor. E a respeito da vida de Golias, Davi já estava num processo de envolvimento, mas ele ainda não percebia. Ele estava, parecia que era algo mais natural, parecia que era algo assim, só um estilo de vida que ele havia adotado, e para ele era algo comum, que é uma fase da nossa vida que a gente passa. Nós temos gigantes, mas nós nos convertemos, estamos perseverando, nos envolvendo com o Senhor, orando, buscando a face de Deus, e daqui a pouco nós nos deparamos com alguns gigantes e nós vamos lá, e pelas experiências que nós tivemos, pelo envolvimento que nós tivemos, pela entrega que nós tivemos, mas nós não tínhamos aquela consciência que nós estávamos fazendo no sentido assim, eu estou me envolvendo e não está acontecendo nada. São duas fases que nós vamos ver aqui na vida de Davi. E a primeira fase, apesar dele ter enfrentado um gigante, é a fase mais fácil, porque é a fase onde está fluindo naturalmente, sem uma consciência intelectual do que está acontecendo. Ele tem uma vivência espiritual, ele flui naquilo que ele é, e até por isso ele é chamado. Quando o profeta chega lá e ele já bate o olho naquele filho de Jessé, no mais alto, no mais bonito, e ele vai para aquele lado, ele fala assim: com certeza é esse que o Senhor escolheu. O Senhor já fala para ele assim: eu não vejo o que você vê, eu não olho, eu não enxergo o que você está enxergando, mas eu enxergo o coração. Aleluia. Então, o que Deus tinha enxergado em Davi lá no pasto era um coração disposto a se envolver e a se entregar e a ter um envolvimento. E nessa passagem nós percebemos que assim o profeta ele foi ali na casa de Jessé totalmente às cegas, esperando Deus mostrar para ele quem seria o rei, Sim, aonde ele iria derramar aquele óleo, aquele chifre de azeite. Mas, na verdade, quando ele chega ali, nós podemos perceber também que ele está realmente às cegas e está perdido como profeta, porque ele quer ungir alguém que os seus olhos estão contemplando. E por que ele quer fazer isso? Porque tem um padrão de comportamento, ele baseia aquilo que Deus fez lá com Saul, porque Saul era o mais alto, Saul se destacava entre as pessoas. Então ele falou assim: bom, é assim que Deus pensa. Se esse aqui tem boa aparência e é o mais alto, é o de porte mais elevado, é esse que Deus quer. Então, para ele, estava fácil, entre aspas, achar aquele que era o rei. Mas procurar realmente um chamado dá trabalho, porque você vai precisar ter também um envolvimento, uma entrega ao Senhor, para que o Senhor te revele. Não é o que você está vendo, não é o óbvio, não é o que já aconteceu uma vez, não é aquilo que você já tem de experiência na sua mão, ainda que seja uma experiência numa escolha de Deus, porque Deus agora estava escolhendo alguém
totalmente diferente do que ele escolheu a primeira vez. Saul, ele era alto, ele tinha uma estatura, tinha um tipo de porte, e então Deus vai e escolhe a Saul. E na cabeça de na cabeça do profeta de Samuel ficou aquilo. Ah, é a mesma linha de raciocínio. Deus vai querer esse. Então nós podemos nos perder facilmente dentro daquilo que seria uma linha de raciocínio de Deus, por não estarmos buscando aquilo que Deus está realmente querendo falar. E nesse contexto, então, Deus dá uma dica para nós como ele vai escolher alguém. Como você será chamado? Então ele vai falar para o profeta: ó, você está olhando a aparência, eu escolho pelo coração. Então, se você está aí travado em alguma coisa, ministerial principalmente, que você está achando, está demorando, não me acham, não, eu estou nesse pasto aqui, não saio daqui, Deus quer te achar no pasto. Mas primeiro você vai ter que chamar a atenção de Deus com o seu coração. Aleluia. Ou seja, com aquilo que você está realmente disposto a entregar pela obra, pelas ovelhas, porque Deus não vai chamar você de qualquer maneira, porque se você não está conseguindo morrer nem por você mesmo ou por aquilo que está lá às escondidas, muito menos você vai morrer depois quando você estiver à frente de alguma coisa. Porque sem autoridade, sem chamada, sem nada, você já não quer morrer em nada, você já não quer se envolver em nada, o teu coração já é distante das coisas, como que Deus vai te chamar? Como que Deus vai te colocar para funcionar se você não se envolve, se você não tem realmente um coração disposto a morrer? Então, Davi, quando ele enfrentou lá o leão, o urso, e tudo que ele fazia naquele pasto, aquilo chamou a atenção de Deus. E esse envolvimento depois, quando ele vai ali para enfrentar Davi, e ele já era enfrentar Golias, e ele já era um homem que ele se envolvia, ele já tinha agora ali uma unção, ele já tinha as coisas, mas era o natural dele, era a vida, era como ele tocava o barco dele. Então não tinha um peso naquilo. Agora a segunda fase é mais difícil, porque no envolvimento ele vai ali até Golias e ele começa a fazer uma leitura do que está acontecendo. Então ele conhece agora o adversário, e ele sabe, ele faz uma leitura de quem era Golias, e ele fala, cara, esse cara está perdido, ele é um incircunciso, ele está enfrentando não o exército, não a homens, mas ele está enfrentando o próprio Deus. Eu conheço a Deus, eu já matei leão, eu já matei urso, eu tenho envolvimento com o meu Deus, eu sei como Deus opera, e esse cara vai cair. Então, Davi tinha uma certeza absoluta, por uma trajetória de envolvimento que ele tinha com Deus, e por experiências de ver coisas impossíveis caindo aos seus olhos, Davi, para ele, foi moleza, na verdade. Você pode ver que ele não tem nenhum tipo de peso, ele não tem uma fala quando ele está falando com Saul, quando Saul argumenta para ele, olha, você é apenas um moço, e ele é um guerreiro experimentado, ele não, nada daquilo abala. Ele está sempre ouvindo a voz de Deus, ele está sempre na cabeça dele com aquilo que ele tinha de experiência com Deus. Então, o envolvimento o estabelece num lugar de uma certeza absoluta de quem ele é, de quem o adversário é e principalmente de quem Deus é. E ele vai fluir nisso. Então, o envolvimento vai trazer esse fundamento, vai trazer essa certeza, vai nos levar num lugar de estabilidade, onde nós estaremos estabilizados emocionalmente, onde nós estaremos estabilizados na nossa mente, na nossa alma, nas nossas decisões, e os argumentos virão. Porque em todas as vezes que você for enfrentar os seus gigantes, virão os argumentos. E argumentos de pessoas que têm autoridade. Argumentos de pessoas que têm experiência. Não foi qualquer um que foi falar com Davi. Não foi uma pessoa que levantou lá e falou assim, cara, cuidado, eu acho que pode dar problema, porque eu não sei. Não, não foi isso. Foi um rei, alguém que conhecia, que sabia o que estava acontecendo. Falou, cara, você não vai conseguir, você é muito jovem, ele é um guerreiro experimentado, e você vai começar a ouvir conselhos de fonte que é para ser confiável, de pessoas que vão falar coisa com coisa, mas o que você está ouvindo de Deus é o que tem que valer. E aí você vai ter que estar num discernimento violento, num envolvimento violento, porque de repente você pode pegar essa palavra e aplicá-la de uma forma errada, e quando você receber um conselho verdadeiro da parte de Deus, de uma liderança, de alguém que estaria te protegendo, você fala, não, Deus falou comigo e eu vou, e você vai quebrar a cara, que é o que acontece muitas vezes com a gente. De repente Deus levanta um irmão mais experimentado, levanta o teu pastor, levanta o teu pai espiritual, fala, ó, esse caminho aí é complicado, tem isso aqui, e você pode ouvir uma palavra e falar assim, eu lembro que o pastor Alexandre falou, que eu ouvi de Deus, eu tenho envolvimento, eu vou partir para cima.
Só que cuidado, é uma linha fina. Discerna isso mesmo. Porque aqui, na verdade, esse rei estava perdido. E existem lideranças e autoridades sobre a tua vida que estão realmente alinhadas com Deus, que estão te trazendo um conselho da parte de Deus para proteção. Saul aqui estava, ele não sabia o que ele estava falando. Na verdade, ele não conseguia fazer a leitura de quem era Davi. Ele estava até falando uma coisa verdadeira. Eu não creio que ele estava querendo enganar Davi. Eu não creio que ele estava querendo falar para Davi, ele tirar essa honra de Davi ou impedir, mas é que ele não via mesmo nada de possibilidade, porque ele não estava mais lendo o mundo espiritual. Sim. Saul não estava mais fazendo uma leitura de como o céu funcionava. Então, para ele, aos olhos dele, Davi se tornaram comum, era um homem comum. Então, ele analisa a força, o tamanho, a experiência, e vai ver a do adversário, e ele traz uma orientação. Fala, cara, não vai dar para você. Eu reconheço a tua boa vontade, muito obrigado por tanta ousadia, tanta coragem, mas faz o mesmo que nós estamos fazendo. Vamos voltar. Fica aqui, até ver o que vai acontecer, porque se você for, você vai morrer. E então, de tanta insistência de Davi bater tanto, aonde ele estava no lugar espiritual que ele habitava, e na certeza que ele tinha, no envolvimento que ele tinha, e na experiência que ele tinha com Deus, ele pode avançar. Então ele fala para Saul, não, o senhor pode ficar tranquilo. Aí ele tranquiliza a autoridade, fala, não, pode ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque eu tenho envolvimento com Deus. O leão veio, eu briguei com ele, depois eu matei, o urso também. Esse aí não será diferente. Aleluia. Eu tenho certeza do que eu estou falando, senhor. Pode deixar comigo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que Deus tem me... Eu sei para que ocasião Deus tem me preparado. Eu sei que eu estou aqui porque Deus trabalhou na minha vida para isso. O meu envolvimento não foi em vão. Para muitos, eu estava só num pasto cuidando de ovelhas, desprezado pelo meu pai e os meus irmãos. De repente, as pessoas olhavam e falavam assim, coitado, só Davi fica lá. Como na hora da unção, como na hora lá de que Samuel chegou na casa dele, só estava Davi lá no pasto. O resto estava em casa, tomado banho, trocadinho, bonitinho, fazia as coisas ali. Já quase foi ungido rei. E Davi continuaria lá no pasto. Talvez é o lugar que você está hoje, mas Deus está te olhando, Deus vai te achar no pasto e você vai poder entender que o envolvimento vale a pena. Aleluia. Quando o teu gigante cair por terra, você vai ver que toda essa trajetória de envolvimento que você está tendo, de uma conduta realmente diferenciada, que parece tão injusta, Deus vai te recompensar. Aleluia. Porque Deus vai olhar para a minha vida e para a tua vida, se nós olharmos aqui, o que as pessoas pensam de nós? Da grande maioria dos crentes. Que nós somos pessoas tontas, que nós perdemos oportunidades, que a vida está passando, nós deixamos um monte de coisa boa para trás e estamos aqui iludidos com um Deus que um dia vai voltar e que tarará, esses são os argumentos. Então, para as pessoas hoje, elas estão olhando o quê? Falam, nossa, Alexandre, cara, ele sabe trabalhar, sabe fazer negócio, a Fátima está lá gravando vídeo, ficando com o negócio de igreja. Então, eu tenho certeza que tem gente que me conhece mais de perto que pensa isso. Porque já falaram isso. Cara, ele fica correndo atrás de igreja, é a igreja que atrapalha ele. Né? Nós já ouvimos isso, é a igreja que te atrapalha. Se você parar com esse negócio de igreja, não, fica lá com Jesus, mas mais maneirado, vocês se envolvem muito, vocês se entregam muito, dá uma brecada, porque a vida financeira de vocês vai mudar. Vai mudar. É a gaiola aberta falando que mudou tudo. Não, se você voltar, você vai ver. Agora você sabe trabalhar, agora você tem experiência, você tem volta para a gaiola e vão me trancar lá dentro de novo. E vão me aprisionar outra vez. Então, esses argumentos, eles são totalmente demoníacos mesmo, para nos tirar da rota. Então, Davi lá no pasto, com certeza ele pensava, ele ouvia, falava, coitado desse rapaz. Não dá uma oportunidade diferente para ele. Então, estão olhando às vezes para a minha vida e para a tua vida, coitada dessa moça. Tão nova, poderia fazer tanta coisa diferente. Ou coitada dessa outra, ó, já está com essa idade. Agora o restinho de vida dela, em vez de aproveitar, em vez de viajar, em vez de passear, fica aí com esse negócio. Então sempre vai ter argumento. A nova é porque pode desfrutar, a velha é porque não desfrutou e também daqui a pouco vai morrer, e o outro. Então tudo vai ter uma argumentação para você sair da comunhão, para você sair do envolvimento. Mas nessa primeira fase, nós vamos conseguir fazer isso com um pouco mais de tranquilidade, porque nós não dimensionamos ainda para a guerra que o Senhor está nos preparando, porque nós não temos nenhuma uma marca ainda posta por Deus.
Mas a partir do momento que você entende o mundo espiritual, se torna mais perigoso o processo. Porque agora, lá na segunda fase, então esse envolvimento faz com que ele decrete a morte de Golias, ele vai para cima ali, Golias fala para ele, você vem comigo com pau e pedra, você pensa que eu sou um cachorro, um cão? E ele fala, rapaz, você não sabe com quem você está falando. Você tá me vendo aqui, mas você não está vendo o teu adversário. Golias, você está cego, daqui a pouco você vai cair. Aí ele fala assim, e agora eu vou lançar a minha palavra sobre você. Primeiro, Davi escuta a palavra do adversário. Fala assim, já acabou de falar? Esse é o teu projeto? Agora eu vou te falar o meu. Eu vou te derrubar. Eu vou arrancar a tua cabeça. Um monte desses caras que estão olhando agora que vão morrer também. E vocês vão ser comidos pelas bestas aí selvagens, pelas aves. Vocês vão ser devorados. Daqui a pouco. Esse é o projeto do céu para mim. Você está falando de você mesmo. Eu estou falando de quem você está enfrentando. Então, Davi só dava voz àquilo que Deus tinha de projeto. Você tem que dar voz àquilo que Deus vai fazer com o adversário, não é você. Você vai olhar para esse inimigo que é muito maior que você, mas você vai confiar no envolvimento e na fidelidade que Deus tem através do envolvimento, e você vai falar para o adversário, eu só vou dar voz àquilo que Deus está falando. Você vai cair, Golias. Aleluia. Quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Aleluia. Aí ele nicha, aí ele fecha, e ele põe Golias de frente com o adversário real que ele está enfrentando. Falou, cara, você está lutando contra Deus. Você ficou 40 dias berrando aqui. Quem for o homem que quiser me enfrentar, vem aqui, que cara lá. E Deus estava só olhando para você. Agora ele me levantou o improvável, o que não teria condição nenhuma, para vir falar para você o que ele pensa. Para vir falar para você agora você quer lutar um contra um? Então tá bom, agora só que agora a luta vai ser um pouco diferente. E nós vamos então acertar isso daí. E Davi vai ali diante do envolvimento que ele tem com Deus e com a obra de Deus e com o trabalho que ele presta para o seu pai, para sua casa, para executar juízo contra o adversário. Então o envolvimento ele vai trazer sem sombra de dúvida a execução de juízo contra o nosso adversário. Todas as vezes que você estiver envolvido com Deus, tenha certeza absoluta que o teu adversário será colocado em juízo e será extirpado. Não tem como dar errado. Nós temos visto vidas aqui, de um tempo para cá, executando juízo quase todo dia sobre os adversários. E adversários antigos. A pessoa fala assim, 26 anos, pastor. 26 anos. A pessoa fica até assustada com o tanto de tempo que fazia. Porque esse adversário, depois de 26 anos, ele se tornara tão grande, tão forte, com uma voz tão potente, tão impossível de ser batido, que quando essa pessoa agora tá vendo, através do envolvimento dela, através dela estar ouvindo a voz de Deus e executando essa manifestação de envolvimento, e quando ela está percebendo que esse gigante está caindo, ela fala 26 anos, 15 anos, 10 anos nesse lugar. E para ela agora é um assombro, e é um assombro, porque agora, através do envolvimento, Deus está executando juízo contra os nossos adversários. Isso tem acontecido na minha casa, na minha vida e na vida de um monte de gente que nós estamos acompanhando de perto. Porque não tem como o envolvimento falhar, não tem como o envolvimento dar errado, porque esse envolvimento com o Senhor, ele nos trará resposta, livramento, juízo, e acabou, porque nós estaremos colocando as coisas de verdade diante dele. O envolvimento, ele não é algo superficial. O envolvimento não é algo que você fica com blá, 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 com conversa. O envolvimento não é você ir no culto, voltar para tua casa e continuar fazendo a mesma coisa. O envolvimento, você é o culto, você é a igreja, você se manifesta, você está entregue àquilo, você anda nessa atmosfera, nesse entendimento. Então, para você, Cristo, você, a glória, a presença, a manifestação, virou uma coisa só. Para Davi, ele era embolado com isso. Nós temos que ser embolados com isso. Quando olhar para nós temos que estar embolados, imersos, envolvidos mesmo no último grau. Jesus, o Espírito Santo, Deus para nós é tudo a mesma coisa. O céu, nós fazemos parte daquilo. É uma cultura que já está em nós. Nós cheiramos o céu, nós manifestamos o céu, nós temos a presença do céu. E aí, quando nós chegamos diante do adversário, ele vai ter que cair. Não podemos andar com fragmento do céu, com estilhaço do céu.
Ah, eu tenho aqui um estilhacinho do céu, uma estrelinha que brilha no meu ombro esquerdo. Não, irmão, você tem que brilhar, você tem que ser o céu, você tem que representar o céu. Você tem que cheirar, você tem que ter cheiro de céu, você tem que ter cheiro de pedra preciosa, você tem que ter o brilho da pedra preciosa. Você tem que ter aquela porta de pérola, né? Fala a palavra que tem porta de pérola, de uma pérola só. Olha o tamanho da pérola. Então você vai ter que ser isso, você se torna a imagem e semelhança de Deus e reflete aquilo que ele é em glória. Você não toca na glória, mas você manifesta a glória dele contra o adversário. Você não se arroga da glória, você não se acha importante, você não divide a glória, mas você tem coragem de manifestar a glória. Davi, ele tinha coragem de manifestar a glória. Saul, entenda, eu manifesto a glória, eu matei o leão, eu matei o urso, não olhe para a minha estatura, não olhe para o meu tamanho, não olhe para as minhas limitações humanas, porque no espírito eu sou ilimitado. Aleluia. Naquilo que eu fluo no céu, para mim já era. Esse gigante já caiu por terra. Eu não tenho nenhum tipo de medo, ou de terror, ou de resistência, ou de dúvida que esse inimigo vai cair. Eu sou envolvido com Deus, Saul. Eu sou envolvido com a glória. Eu sou envolvido com a presença. Eu sou envolvido com o poder. Eu sou envolvido com a manifestação de Deus na minha vida. Fica tranquilo. Só me deixa aí. Só me libera. E ele vai e faz e executa juízo contra o adversário. E essa primeira fase, então, é vencida por Davi e está tudo de boa e Golias cai por terra e esse juízo é executado contra esse adversário através do envolvimento. Aí nós vamos entrar agora na fase 2 e é a fase difícil, que eu considero a fase mais difícil, que talvez seja a fase que você esteja passando e que você não está entendendo absolutamente nada. Porque agora você já recebeu também esse chifre de azeite na tua cabeça. Você já, na verdade, sabe que você é o rei e você está lá no palácio, servindo a Saul, fazendo as guerras dele, sendo perseguido por ele toda hora, tentando te encravar na parede, tentando te matar, fazendo tramas de morte, mandando você para guerras para te matar, mandando você ir atrás de prepúcios de filisteu para casar com a filha. E Davi é pedido 100 prepúcios para ele, está em 200. Ele fala, vou pagar o dobro do que o senhor me pediu. É barato o dote que o senhor me pediu pela tua filha. E isso deixa Saul desesperado. Fala, cara, eu só pedi 100 porque eu tinha certeza que iam matar ele. O cara me traz 200. Quem é esse cara? Isso vai ter que ficar na nossa vida. Quando nós começarmos a ficar encurralados, nós vamos ter que produzir o dobro. Para o adversário olhar para nós e falar assim, quem é essa mulher? Quem é esse homem? Eu dei um projeto na mão dele, um projeto bem feito para matar ele. Ele vem e volta com a resposta com o dobro. E ele está vivo. E Saul ficava, então, desesperado. Saul ficava perdido espiritualmente, porque ele estava perdido espiritualmente. Saul só estava manifestando aquilo que ele tinha do espírito, ou seja, nada. E Davi estava manifestando aquilo que ele tinha do espírito, ou seja, tudo. Aleluia. Davi falou 100. Ele falou assim, quem sou eu, um pobre, para ser genro do rei? Você vai ver o relato, ele olhando ali e fala, cara, na verdade eu não sei o que está acontecendo, tudo bem que me prometeram isso lá, mas, cara, agora pensando, vocês pensam que é fácil ser genro do rei? Quem sou eu, um pobre? E aí vai essa notícia para Saul fala assim, não, fala para ele não se preocupar, eu não vou querer dote nenhum. Mas, na verdade, fala para ele me trazer, então, isso aqui, ó, 100 prepúcios dos filisteus. Vou matar ele. Ele não vai casar com ninguém. Aí o cara volta com 200. E você imagina a cara, o coração, o desespero, porque Saul está em polvorosa. Saul, quando aquelas mulheres cantam, Saul matou milhares, mas Davi, 10 milhares, ele fala assim, o que falta para ele agora? O reino? Então ele sabia o que estava acontecendo. E ele queria matar o rei. Ele queria matar alguém que Deus estava dando vida. Esquece. Você no envolvimento com Deus, Deus não vai permitir que você morra. Estão querendo matar aquele que Deus está dando vida. Você não vai morrer. No envolvimento, você vai executar juízo contra o teu adversário e acabou, porque é Deus que está te dando essa vida. É Deus que está te liberando essa unção. É Deus que está te autorizando. Foi Deus que te colocou nesse lugar. Então você vai fluir aí e acabou. Isso aí foi projetado por Deus para você. Não é um projeto humano.
Não é um projeto que pode dar errado. Não é algo que você está fazendo uma tentativa. Entenda que nisso que você está fluindo não é uma tentativa, mas é um projeto de Deus que você está colocando em prática e isso vai chegar até o final. Você vai executar juízo contra o teu adversário através do envolvimento e acabou. Aleluia. Então você não precisa ficar preocupado, ficar com medo. Davi, ele fluía. Falou, rapaz, o que esse cara está querendo? Eu tô aqui, eu mato, eu faço o serviço para ele, eu expulso os demônios dele, eu faço todo esse trampo, e esse cara quer me matar, esse cara quer me colocar nisso, mas vamos lá. E aí, por que eu falo que a fase 2 é mais difícil? Porque aí ele está totalmente envolvido com Deus, mas ele também está totalmente envolvido com o serviço para o rei. Ele está perto, ele é próximo. Ele está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, e nada acontece a não ser perseguição e morte e tentativa de morte. E essa fase 2 é difícil, porque você fala assim, cara, deixa quieto isso daí. Eu creio que Deus mandou Samuel lá, mas ele estava enganado, esse azeite não é para mim, deixa esse cara ficar reinando aí, deixa esse cara ficar aí, eu vou embora daqui. Eu vou entregar essa região. Uhum. Não pode entregar a região, porque a região é sua. Você não pode entregar nada, porque a chamada é tua. A autoridade para fluir nesse lugar é tua. Se você entregar a região, você vai estar entregando nas mãos do teu adversário. Embora pareça que está junto, porque é rei. Era para ser povo de Deus. Mas está rebelado contra você. Está rebelado contra a tua vida. Então você não pode entregar a região na mão de ninguém. Você tem que ficar, continuar, perseverar, está fazendo exatamente o que você está fazendo, no tempo que você está fazendo, até que Deus se levante para executar juízo por você. Vai chegar o tempo. Mas entregar a região, eu não vou lutar por isso. Se quiserem estar aí, pode pegar? Não. Ninguém vai pegar. Porque é seu. Davi entendia que aquilo era dele. Então ele lutou até o final. Ele sabia que ele não podia tocar, que era Deus que tinha que tirar. Você não vai relar a mão em nada. Você só vai continuar fluindo na autorização que Deus te deu. Só isso. Aleluia. Não rela a mão em nada, não toma nenhuma atitude precipitada, não faça nada. Ainda que você tenha oportunidade, autoridade para isso. Porque Saul esteve nas mãos de Davi, nós sabemos disso. Ele foi lá e cortou um pedacinho da orla, poderia ter matado. Mas não é para isso que Deus está nos chamando. Deus só está nos chamando para nós vencermos a fase 2 inteira. Aleluia. A forma e a maneira de Deus. Ainda que ele permita termos algumas oportunidades para provar o nosso coração. Ainda que ele permita que temos nós daríamos para fazer coisas diferentes, daria para fazer coisas diferentes, mas ele está falando, deixa eu ver como está o coração. Se agora, na oportunidade dele executar juízo, ele vai fazer isso, ou se ele vai esperar em mim e vai completar a fase 2 inteira. E Davi, então, sempre recolhia a espada, sempre preservava, sempre defendia a vida, sempre continuou no mesmo processo da fase 2, até Deus executar o juízo. Aleluia. Então, o envolvimento ele tem que ser, para ele ter a resposta total daquilo que você está buscando, ele tem que ser completo. O envolvimento, para você ser aprovado, ele tem que ser aplicado na totalidade. O envolvimento, ele vai nos trazer uma resposta de juízo contra os nossos adversários à moda de Deus. Aleluia. Ah, então eu me envolvo, eu tenho direito. Você não tem direito de nada, a não ser esperar no Senhor. O teu direito é ficar no teu posicionamento, dentro daquilo que Deus tem te mandado fazer, a maneira que Deus tem te mandado fazer e esperar Ele liberar uma sentença de morte. Aleluia. É Ele que executa juízo, não é você. É Ele que faz o mundo espiritual lhe tornar favorável. Porque Davi estava lá, fazendo as coisas dele, as coisas estavam acontecendo, e estava lá num momento, e Saul chega num determinado ponto, quando Deus então levanta, e ele vê que ele vai chegar numa situação, ele mesmo se lança sobre a espada. Pronto. Davi não pôs a mão naquilo ali. Você não vai precisar pôr a mão nisso. Amém. Ou a pessoa, ou a situação vão se arrepender, ou Deus vai colocar a mão nisso. E ele mesmo pulou sobre a espada. E acabou. E aí,
o envolvimento executou juízo. Fase 2, completada com sucesso. Agora senta no trono. Deus quer nos levar a completar a fase 2 com sucesso. Então, cuidado com a fase 2. Porque a fase 1, nós vencemos muitas vezes com mais tranquilidade, porque não tínhamos a dimensão do que estava acontecendo. Agora, a fase 2, você já tem essa dimensão. A fase 2, você já fez a leitura, você já está mais forte, mais robusto, com mais experiência, mais autoridade. Pessoas já estão te aprovando, te aplaudindo, olhando para você, vendo quem você é. Cuidado, porque tem mais responsabilidade. A quem muito é dado, muito é exigido. Então, agora é um momento de ficarmos mais vigilantes, ficarmos mais atentos, para sermos aprovados na fase 2. No momento que nós já poderíamos fazer alguma coisa. No momento que nós já poderíamos falar, eu vou acabar com isso aqui. Ou você pode acabar voltando para casa, ou Davi tinha duas opções. E ele teve que vencer as duas. Davi poderia ter falado assim, cara, eu vou deixar quieto isso aqui, eu vou voltar a cuidar das ovelhas. Abandona esse negócio de reinado aí. Ou ele poderia matar para sentar no lugar que ele sabia que era dele. E nenhuma das duas opções ele pôde lançar a mão. As opções vão começar a chegar. E nós não vamos poder fazer nenhuma coisa nem outra. Nem desistir, porque o chamado é teu, e nem querer sentar no trono antes da hora, porque é Deus que vai te sentar lá. Então você vai ter que esperar. Vai ter que esperar o momento do teu adversário cair. Quando chegar a notícia que o teu adversário se lançou na espada, aí é a hora de você se levantar e sentar no trono. Mas espera a notícia chegar da parte de Deus. Não queira você dar a notícia. Não queira você fazer com a força do teu braço. E você tem força. Existem áreas da tua vida agora que você está muito forte e agora se torna um perigo. Porque essa força pode fazer você colocar os pés pelas mãos e executar algo que Deus não está executando. Executar juízo onde Deus não está executando juízo. Então, toma muito cuidado com essa potência que o próprio Deus permitiu estar na tua mão para provar o teu coração. Para ver em que lugar espiritual você está, de confiança, de entrega, de envolvimento, de busca, de espera, de paciência, de fé. Deus está só provando o teu coração, dentro do envolvimento. Pastor, mas ele já sabe que eu me envolvi, ele já sabe que eu quero, ele sabe tudo, mas tem o tempo dele. Isso aí nós não vamos poder mexer. Você não sabe o resto que Deus está tratando na sua vida. Nós não sabemos o resto que Deus estava tratando na vida de Davi. Nós falamos esses dias que Davi, ao tocar a harpa, na verdade, o que Deus estava fazendo ali não era só tirar os demônios que atormentavam a vida de Saul. Mas nós entendemos que Davi, ao tocar a harpa, ele estava limpando um reinado, ele estava limpando uma atmosfera, ele estava limpando um palácio, ele estava limpando uma chamada, ele estava limpando realmente aquela parte de rei, aquela unção do rei, para ele mesmo. Então, esse trabalho que você está fazendo também, ele não será em vão, porque você vai estar limpando a tua própria casa. Ah, eu vou ficar limpando a casa dos outros? Eu vou ficar expulsando o demônio desse cara que só quer me perturbar, só quer me matar? Deixa endemoniado. Deixa eu matar logo isso. Deixa lá. Se Deus mandar você falar, fala. Deus mandar você pregar, prega. Deus mandar você expulsar demônio, expulsa. Deixa a pessoa tocar a vida dela, porque na hora certa, Deus vai executar juízo. Então, esse é um momento de risco para nós, para alguns aqui que já estão na fase 2. Ou para você que vai entrar na fase 2, então Deus já está te alertando, ó, cuidado, porque o envolvimento executa juízo, mas a minha maneira e no meu tempo. Fique esperando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Pastor, mas é injusto. Pastor, mais dói. O que mais nós ouvimos e o que mais nós falamos? É injusto. Deus não está vendo? Deus não viu? Deus não sabe de tudo? Então, argumentos não nos faltam. Porque nós olhamos tudo aquilo e falamos assim, cara, é injusto estar fazendo isso. Com toda essa entrega, com todo esse envolvimento, porque justamente o envolvimento vai ter essa linha fina que vai querer nos levar para um lugar de que nós somos muito bons. Se estamos envolvendo, se estamos nos entregando, se estamos cumprindo tudo que Deus está falando, se estamos encaixados completamente, estamos vendo muitos adversários caírem, temos autoridade, temos isso, e Deus mesmo vem e fala assim, cara, se Deus me achou no pasto, então eu sou aprovado, então eu posso fazer, entre aspas, o que eu quiser. Porque Deus sabe do meu coração, Ele que me escolheu, foi Ele que me achou lá.
Porque com certeza Davi ficou sabendo que Jessé, que o menino lá, que o profeta olhou para o outro filho mais alto e falou assim, falou, opa, para. Samuel. Que Samuel olhou, não tem nada a ver com isso aí. Davi ficou sabendo que passou 1, 2, 3, até chegar e falar assim, você não tem outro filho? Então Davi ficou sabendo que Deus o estava buscando lá no pasto. E isso poderia ter entrado no coração de Davi, como você está vendo? Vocês ficavam aqui tirando sarro, quando eu chegava todo molhado, quando eu chegava tudo sujo, quando eu tomei chuva lá com as ovelhas, e vocês estavam aqui tranquilos, vocês já estavam tomando banhos, trocados, nos braços do papai, mas agora olha quem chamou, olha quem Deus chamou, eu. E agora vocês estão enrolados. Não, Davi falou, cara, de boa, vou continuar na minha. Eu sei que quem está fazendo isso é ele. Por que nós não podemos nos arrogar de nada? Porque se aquela presença, Davi tinha uma consciência, quem faz isso por mim é ele. Se eu me levantar contra isso, essa presença vai embora. Se essa presença for embora, logo eu não terei nada. Então Davi sabia exatamente quem ele era em Deus, mas quem fazia as coisas por ele. Então o envolvimento tem que nos manter nesse nível de entrega. Eu sei quem opera a meu favor. Eu não vou passar o burro na frente da carroça, porque eu sei que eu vou ter problema. Então, eu vou continuar na mesma toada, na mesma batida, na mesma dependência, na mesma entrega, no mesmo envolvimento, até Deus executar juízo contra os meus adversários, através do envolvimento e do descanso da fé. Amém? Pastora Fátima na área, em nome do Senhor Jesus, ela anotou um monte de coisa aqui. Aleluia. Então, amados, dentro disso que o pastor Alexandre está falando, o que o senhor me deu é que Davi não poderia tocar em Saul, nessa última parte que ele falou, porque Davi tinha uma consciência de quem ele era. Ele sabia que ele não era boa coisa. E se Deus estava operando através dele, como ele ia tocar em alguém que também não era uma boa coisa? Quer dizer que havia algo diferente. Então, amados, a primeira coisa que Deus falou para mim quando o pastor Alexandre começou a falar de Golias, a diferença entre Davi e Golias é que os dois eram incircuncisos de coração, mas um tinha unção e aliança, outro não tinha nada. Então vamos precisar discernir. Porque Golias, a gente dá pedrada na cabeça, tira a mentalidade de cena e corta o pescoço, corta governo. Agora, nos ungidos do Senhor, ainda que sejam incircuncisos de coração, nós não podemos tocar. Não podemos. Nós temos que esperar Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. Ah, mas é ungido. Mas a unção é de Deus, não é daquela pessoa. É de Deus. Então, se você toca na unção, você está tocando no próprio Deus. Quem escolheu a Saul foi o próprio Deus. Ele falou, olha, você vai escolher alguém. Ele está procurando umas mulas aí, umas jumentas, e eu quero que você vá após ele, porque foi ele que eu escolhi. Então, Saul teve a sua oportunidade de ser colocado por rei, como que eu posso dizer, aprovado por Deus, naquela parte quando Deus falou assim para ele, e Samuel falou para ele, né? Deus falando através de Samuel, olha, espera para sacrificar, eu logo vou chegar. O profeta atrasa, ele acha que pode se manifestar como sacerdote e faz aquilo que não deveria fazer, ou seja, ele ultrapassa as jurisdições. Muitas pessoas a gente tem visto morrer pelo caminho porque tem ultrapassado jurisdições. A autoridade que Deus estabelece, ela precisa ser respeitada. Então, às vezes, falamos, olha, quando entrar um político lá, que não seja do teu agrado, quando entrar tal isso, tal aquilo, não fica fazendo chacota, não fica mandando figurinha, é fulano, é beltrano, cuidado com isso, porque toda autoridade é instituída por Deus, não é pela pessoa, mas é o cargo qual ela está representando. Então, Deus tem compromisso com aquele cargo. Então, nós precisamos ter um pouco de discernimento, porque não é do nosso gosto pessoal que Deus está assinando embaixo das nossas malícias de coração. Então, o Senhor, ele tem uma maneira diferente de olhar as coisas, ele trabalha sempre por princípios. Por isso, o princípio do Senhor é para o pobre e para o rico, é para aquele que está exaltado e para aquele que está humilhado. O Senhor, ele tem princípio para reger todas as coisas. Jesus, quando caminhou na terra, ele falou assim, olha, eu julgo como eu ouço. E aí depois ele falou, na verdade eu nem julgo, eu tenho quem julgue por mim. Quem é que julga? A própria palavra.
Então, Jesus, como verbo vivo, ele poderia entregar todas as coisas às mãos da palavra viva, que o Senhor deixou escrito aqui. Os princípios julgam, os mandamentos julgam, os fundamentos julgam. É por isso que Deus fala para nós: o que poderá fazer o justo se os fundamentos estiverem enferrujados, estragados, quebrados? Então, quando você e eu temos fundamento quebrado dentro do nosso coração, nós vamos ter problemas. Davi tinha os fundamentos da honra muito bem estabelecidos dentro do seu coração. Por quê? Porque quando ele é confrontado com outro tipo de gigante, o gigante que estamos tendo comunhão, o gigante que comemos com ele à mesa, o gigante que saímos para a batalha, o gigante que usa de ardil, ele não vem declarado como inimigo, ele está com uma capa, ele está revestido de autoridade. E aí sim, o conhecimento de Davi, de conhecer o Senhor, então esse conhecimento está verdadeiramente livrando Davi. Então nós precisamos desse entendimento, ele é fino, tenha cuidado. Volte aonde você caiu quando você tocou vestes de autoridade. Volte onde você caiu quando você blasfemou contra uma autoridade constituída pelo Senhor. Ah, mas o pastor estava me perseguindo. Ah, mas era o líder de louvor que estava me perseguindo. Ah, mas era o presidente da república que estava me perseguindo. Tenha cuidado. Não lance palavras de maldição. O próprio Paulo fala isso: não falarás mal da autoridade que está colocada como governo, ainda que alguns falem que ele falou sarcasticamente, não é? A respeito daquela pessoa que veio ali e o esbofeteou. Então, nós precisamos ter um pouco de sabedoria nessa hora, um pouco de feeling mesmo, e falar: Senhor, eu não posso me envolver com isso, eu não posso tocar. Então, quando Davi vai, naquele momento da caverna do Adulão, Davi vai ali e vê Saul entrando, ele vai e corta um pedaço da orla do seu vestido, a sua capa de rei. Deus pesa-lhe o coração. Ele falou: acelerou o meu coração. E por que acelerou? Porque, amados, quando estamos num ambiente de tanta perseguição e risco, será que nós temos domínio se nós começarmos a liberar determinadas coisas no reino do Espírito só para provar para aquela pessoa que nós somos inocentes? Às vezes nós queremos fazer algo nas nossas mãos e falamos: não, eu quero provar que eu sou inocente. Olha, eu vou fazer algo. É como aquela parte que o pastor Alexandre falou esses dias, a respeito de sair lá de trás e sentarmos na frente sem a autoridade do lugar ter me chamado. Então, nós começamos, às vezes, uma caminhada: ah, não, é só um pouquinho, eu vou lá na frente, é só um pouquinho, mas Deus está falando: espera lá atrás. Vai lá atrás, fica lá. Deixa que eu vou executar isso. Então, Davi, quando ele toca na orla de Saul, corta ali um pedacinho da sua veste, ele poderia não ter mais domínio, já pregamos sobre isso, não ter mais domínio domínio próprio de não querer matar Saul, porque ele estava sendo perseguido, encurralado verdadeiramente. Tanto é que depois ele fala: ô, meu pai, por que você está me perseguindo assim? Você não percebeu que eu tenho boa intenção com você? E o que adiantou aquela fala? Absolutamente nada. Porque Saul acabou de virar as costas, falou aquele monte de coisa, chorou, mas esquizofrênico e bipolar como era, virou as costas, já acabou tudo aquilo. Era mentira. Porque ele não tinha possibilidade de ser verdadeiro com o que ele estava falando para Davi, porque o coração dele estava endurecido pela soberba e pela rejeição. Então, nós queremos usar as nossas forças e mostrar um pedacinho da orla: olha, eu não te matei. E Deus está falando: então, mas não era para você ter feito isso, porque além de tudo isso não adianta. Você se colocou numa posição de extremo risco de não ter domínio para segurar a sua ira represada contra ele, porque depois nós vemos em Salmos Davi expressando os seus sentimentos em relação àquilo que o perseguia. Nós vamos lá. Salmo que Davi fez quando ele estava na caverna de Adulão. Salmo quando ele fez quando se deitou com Betseba. Salmo que ele fez. Então, ali no livro de Salmos estão os sentimentos de Davi que ele tinha em relação aos seus inimigos e aquilo que ele fazia por dentro do seu próprio coração. Então, logicamente, Davi tinha sentimentos conflitantes, sentimentos terríveis de querer cortar a cabeça da pessoa. Mas ele falou: por que está batido a minha alma? Porque você não está confiando no Senhor? O Espírito tinha que vir e educar Davi o tempo todo, porque Davi estava em área de risco. E às vezes nós nos colocamos em área de risco porque queremos executar o nosso próprio juízo. Eu sou inocente, olha aqui, eu peguei um pedacinho de você, poderia ter te matado. E Deus vai falar: não mostre a tua bondade. Ei, isso não convence o teu inimigo. Não mostre a tua generosidade, isso não convence o teu inimigo. Não mostre que você é bonzinho, que você está com o coração limpo. Não mostre, porque isso não vai adiantar. Espera que eu vou colocar as coisas em ordem. Então, amados, havia atrás de Davi um exército esperando uma atitude dele.
Então, havia ali os conselheiros de Davi falando para ele, age, age, age. E ele falou, não posso agir. Nós vamos cortar um pedacinho. Então, aquilo, amados, foi a parte de Davi entrar por um tris na desonra, onde ele iria tocar exatamente no que havia sobre a vida de Saul, que era o manto dado por Deus. Então, tome cuidado, porque às vezes, com esse pouquinho de atitude que tomamos um pedacinho da unção que foi colocada por Deus. Então, precisamos ter um discernimento apurado. E esse envolvimento que o pastor Alexandre está pregando, ele vai trazer sobre nós o discernimento apurado. Gigantes que não têm aliança, eu executo o juízo, eu corto o pescoço. Quem é você? Para afrontar o exército do Deus vivo. Não tem aliança, executa o juízo. Arranca o pescoço, arranca a mentalidade, tira o governo. Toma a espada dele, saio com despojo, persigo o exército inteiro, dou cabo do exército inteiro. Pego o Salmo 18 e vou vivendo aquilo que Davi está falando. Mas se eu vou entrar na presença de um rei, o qual Deus escolheu e ungiu, ele já tinha sentenciado a Saul. O Senhor já tinha sentenciado Davi. Quando falou para Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul? Vai lá ungir aquele que eu já levantei. Faça alguma coisa. Eu não quero mais ele como rei. Eu já o rejeitei. Saul já estava sentenciado. Agora, quem executa a sentença é o Senhor. Então, a nossa parte como voz profética é entender quem é o rei que Deus depôs e quem é o rei que Deus está levantando. Você é um profeta na presença de Deus, você é um intercessor na presença de Deus, você é um pastor liderando a igreja, você está em algum cargo de autoridade, entenda a movimentação do Senhor teu Deus. Não vá por aí executando juízo em tudo quanto é coisa. Não vá por aí saindo como boca profética. Ah, é porque está em pecado, porque isso, porque é esquizofrênico, blá, 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 blá. E Deus vai falar para você, ei, fui eu que levantei. Deixa eu colocar por terra, deixa eu colocar no chão, fui eu que levantei. Eu já estabeleci o juízo. Não é mais. Passou o tempo, mene, tekel, parsim. Passou o tempo, fosse posto na balança. Aquele rei, o Belsazar, ele foi executado no mesmo dia. Saul não foi executado no mesmo dia. Saul governou por 38 anos. E Davi teve que esperar o seu tempo. E, às vezes, essa regência do tempo quer nos matar, quer nos ferir, quer colocar a injustiça, é injustiça, é injustiça. Eu estou com o coração puro, estou guerreando as guerras do Senhor, estou fazendo tudo certo, mas essa justiça ainda não cumpriu o peso da balança da iniquidade, a qual Deus vai julgar com severidade e vai arrancar aquela semente maligna de uma vez por todas. Como verdadeiramente arrancou o povo de Deus lá do Egito, porque encheu-se a medida de iniquidade dos amorreus. Então, nós precisamos desse discernimento, precisamos dessa graça, precisamos entender o que Deus está fazendo e não nos precipitarmos. Vamos lá com a nossa mão correndo, vamos fazer, vamos fazer. Ai, é meu marido. Eu falei para vocês? Olha, eu acho que foi mais ou menos eu não lembro quanto tempo certinho Davi esperou, mas eu tenho algum lugar marcado, assim, né? De José. Porque eu estou falando isso porque falou dos 38 anos, parece que Davi esperou 38 anos. Ele não esperou 38 anos. Não esperou. Saul governou 38 anos, Sim. mas Davi esperou um tempo, depois da unção ele esperou um tempo, e eu não sei esse tempo. Foi menos, eu acho que é em torno de 17 anos, uma coisa assim, mas eu não Bastante tempo, mas... Eu não tenho certeza dessa data. Eu sei que José esperou 17 anos para ser colocado no cargo, o qual ele executou diante de Faraó. E depois, para limpar o seu coração, ele esperou, ele estava com 39 anos. Então, ele com 17, ele saiu, não, 13 anos, perdão. E isso, o José, 13 anos, ele estava com 17, foi para 30, fiz a conta errada. Então, 13 anos José esperou. E quando ele foi se consertar, né, houve a situação de conserto ali com seus irmãos, ele já estava com 39 anos. Quanto dá? 17 vezes 39. 22 anos. Ele teve que esperar para o coração dele ser totalmente limpo. Então, amados. E Davi aqui, a irmã Deus colocou 13, a irmã Thalita 15. Então, vamos passar para 14. Muito tempo para você, a fase 2 dele foi cumprida. Então, é um tempo longo para esperar Deus executar juízo. Porque 14 anos não é brincadeira, não. Servindo, no envolvimento e querendo ser morto todo dia. Então, assim, é um tempo longo aí que Deus estava trabalhando na vida dele. E Abraão esperou 25, não é? Então, amados, nós precisamos ter essa longanimidade, não é?
tinha mais ou menos uns 30 anos quando começou a reinar, então. Então, nós precisamos ter esse entendimento, não é? De que os incircuncisos, nós podemos executar juízo. Agora, os incircuncisos, mas que tem uma unção sobre ele, cuidado, muito cuidado. Davi mata o outro, né? Davi mata o outro, Deus é quem executa o juízo. Amém? Nós precisamos, amados, conforme... Sim, descer para a cabeça, mas segura. Dá uma segurada na espada aí, essa espada não pode ser para isso. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender. Davi, quando ele foi falar com o Saul, quando ele foi falar com Davi, ele fez com que Deus passasse à frente dele. Talvez nós estejamos perdendo como exército do Senhor, porque na nossa precipitação não temos permitido Deus passar à nossa frente. Davi, quando ele foi enfrentar um determinado exército, Deus falou para ele: quando a copa da amoreira balançar, pode sair, porque eu já saí à tua frente. Então, às vezes, nós estamos fazendo a guerra sem colocar a maior arma de guerra que temos, que é o nosso Deus, à nossa frente. Davi, quando ele falou assim, ó, quem és tu? Você está afrontando o exército de Deus vivo? Ele colocou Deus no peleja. Então, é exatamente isso que precisamos fazer. Permitir que Deus entre na nossa peleja, invocar a presença de Deus para a nossa peleja. Nós precisamos começar a pontuar para Deus naquilo que Ele é responsável. Então, às vezes, nós entramos na guerra e esquecemos de falar e de convidar o Senhor. Senhor, isso aqui foi dado por Ti. Foi dado por Ti. Como o pastor Alexandre falou, como vou dar uma região que Deus não deu para outra pessoa? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Então, colocarmos, Deus foi o Senhor quem deu. Então, coloque Jesus, coloque Deus nessa guerra. Senhor, o Senhor é responsável. Aí nós poderemos falar, como Jó, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas espere Deus falar com você. Não vai entregando assim as coisas, não é? Davi, ele sabia que ele tinha uma conquista, mas em primeiro lugar ele precisava conquistar a si mesmo, para depois sentar-se ao trono. Foi por isso que ele gastou tanto tempo, como o pastor Alexandre falou, limpando aquele lugar. Porque enquanto ele estava limpando o trono, da soberba, da arrogância, da intimidação, da manipulação, de por fora, que ele estava vencendo ali Saul, por fora, ele estava vencendo Saul por dentro dele, porque ele não poderia ser um homem como o coração de Saul. Ele não poderia ter um homem que tivesse o mesmo tipo da característica de Saul. Quem já leu o livro do Perfil dos Três Reis vai entender perfeitamente o que estamos falando. Porque é exatamente isso, porque Deus deu uma capacitação de Davi para ser um governante por dentro de si mesmo. Saul queria governar por fora. Davi entendeu que o maior governo estava por dentro. Então, talvez você e eu estejamos querendo executar juízo em Saul, porque não tem governo dentro de nós. Porque não tem governo, não tem entendimento de quem somos. Não tem aquela sabedoria de quem verdadeiramente fomos chamados para representar. Davi estava representando a Deus por fora, nas suas batalhas, no seu zelo religioso. Tanto é que ele vai matar um povo que Deus não tinha ordenado que ele matasse, o povo de Gibeá. Saul, ele traz um juízo terrível contra a nação de Israel, 3 anos sem chuva, porque ele foi matar um povo que Deus havia permitido que Josué fizesse aquela aliança, porque ele legitimou a aliança que Josué fez com aquele povo, os gibeonitas, que chegaram lá nas suas astúcias, nos seus ardis, e Deus sustentou a aliança, tanto é que fez o sol parar, a lua parar, por conta da aliança que Josué havia feito. Deus é um homem que não é pérfido. Aliás, Deus é um homem. Deus é um Deus que não é pérfido. O homem é pérfido. Mas quando foi dado a palavra de Josué para aquele povo, Deus falou, então você assinou, meu filho, eu vou ratificar a sua aliança, eu vou confirmar a sua aliança. E aí Saul, no seu zelo religioso, ele querendo governar de qualquer maneira, chegou e executou juízos contra os gibeonitas. E depois lá, nós vamos ver, lá no finalzinho de 2 Samuel, nós vamos ver que problema que deu para Davi, a manifestação do zelo religioso de Saul. Então, amados, hoje o que Deus está falando para nós, há um juízo sim, mas tenha envolvimento o suficiente para saber quando eu estou executando juízo, não você. Porque, às vezes, nós, na nossa autojustiça, queremos sentenciar. Quantas vezes sentenciei meu esposo? Quantas vezes sentenciei a mim mesma por conta da autojustiça e por conta do espírito de condenação, de autocondenação, de autoacusação que havia
me rondando, querendo mandar no meu pensamento. Quanto tempo me assentei na cadeira de juíza de mim mesma e me condenei, me massacrei, me autoflagelei e esperando que descesse fogo do céu, totalmente escravizada por um evangelho de lei. Um evangelho de lei, sim. E às vezes queremos inocentar o culpado. E o Senhor não fala isso. O Senhor fala que ele olha e ele vê quem é o culpado. Então, amados, o Senhor está nos chamando para envolvimento, para que o juízo dele não seja transformado em alosna, para que o juízo dele não seja transformado. Ele fala assim, olha, vocês transformam meu juízo em alosna, vocês falam que aquilo que é amargo, vocês falam que é doce, vocês chamam aquilo que é mal, vocês chamam de bem, vocês não têm nenhum entendimento do que eu faço. Então, nós não podemos ser pegos nesse tipo de coisa por causa das nossas manifestações. 2 gigantes. Um revestido de autoridade para a afronta, o outro revestido de autoridade de afronta e para matar, como o primeiro gigante. Mas cada um deles tinha sua própria investidura. O que faltava em Golias era a investidura da autoridade dada por Deus. Mas Saul tinha a investidura, a autoridade dada por Deus. Então, é preciso discernir. Não é porque ambos vêm debaixo de uma incircuncisão que eu vou tratar da mesma maneira. O juízo será estabelecido, mas cada um à maneira de Deus. Nós executamos juízo através do nosso posicionamento e falar que isso não vai governar. E vamos perseguir o exército, como já falei, e vamos destruí-lo. Mas há um outro que nós vamos falar, Senhor, é teu. Não nos permita nem tocar no pedacinho da veste, porque senão eu vou ter problema. Amém? Eu creio que essa é a parte aí que o Senhor tem colocado no meu espírito. Amém? Para mudarmos por dentro, para não sermos Saul da próxima geração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, agora nós estamos indo lá para o 8h30 lá. Nós vamos mandar aqui o link também no Oséias, no Aljava, no Morra. Nós vamos também estreando agora lá no canal do Apóstolo. Quem puder entrar lá, vai ser legal. Tá bom? Nós vamos mandar aqui, só que vai atrasar um pouquinho, porque ela manda 8h31, 32, espera um pouquinho que vai chegar aí. Para você que não está no grupo lá, né? Quem já estiver no grupo vai receber lá também. E para quem entrou atrasado, aconselho-te que pega no YouTube lá e assista o começo. Eu creio que vai ser importante para você entender aí tudo que foi falado hoje, vai ser bom você assistir desde o começo. Amém? Amanhã, 7h30, em nome de Jesus. E é isso daí. Está encerrado. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Até mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.